Valeu, valeu, tamo junto. Tá ao vivo, pode começar. Ok. Boa tarde, pessoal. Doutor Lucas Veríssimo, novamente com vocês. Quinta-feira, entramos 5 minutos antes para olhar o bate-papo, para ver o que nós vamos fazer e o que nós vamos responder. Mas, primeiramente, eu queria confirmar com vocês algumas coisas. Vamos confirmar se o som tá ok, me dá um joinha. Se a imagem tá legal, me dá 2 joinha. E vamos lá que logo nós vamos começar. Nós vamos começar 3 horas em ponto. Vou terminar o assunto um pouquinho antes para poder prorrogar mais as perguntas. Pessoal já está me dando um ok, som está ok. Milena Ferreira, Thalita Carvalho, Marta Cruz, Miriam Poliana, boa tarde, pessoal. Rafael Pimentel, a imagem está ok. Rivana Lima, Elson Fifito, me perdoa se eu errei o nome, hein? Ana Márcia Lopes, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rosana Prado. Pessoal, nós temos 5 minutos para fazer uma interação aqui. Eu gostaria que vocês colocassem de qual estado e qual cidade vocês são, para a gente dar um ok, dar um olá para a galera da sua cidade. Beleza? Vamos lá, vamos começar a falar de qual cidade, de qual estado, de onde que vocês estão falando comigo. Eu, doutor Lucas, estou falando da cidade de Anápolis, Goiás. Eu fico em torno de 45 quilômetros da cidade de Goiânia e 1 hora da cidade de Brasília. É bem o interiorzinho. Novamente, o nosso diamante Helder está aqui com a gente, nos auxiliando. Nós temos pessoas de Rondonópolis, Mato Grosso, Uberlândia, Goiás. Não pode faltar, hein? Terra do Piqui, Vilhena, Rondônia, Natal. Oxe, essa é a cidade minha preferida. Maceió, Rio de Janeiro, Paracatu, Mato Grosso, Brasília, Gama. Ô, Brasília, bom falar com vocês. São Paulo, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Curitiba, Lajeados, Resende, Rio de Janeiro, Ana Márcia, do Rio de Janeiro, Lajeados, novamente, ao pessoal do meu estado está deixando a desejar, hein? Tem mais pessoas de fora. Recife, Vitória, Espírito Santo, essa cidade é bonita, viu? Palmas, Tocantins, outro lugar quente, viu? Mas é um lugar bom. Fortaleza, vamos continuar. São Paulo, Anápolis, ó, o Joanes Batista está representando a nossa cidade, pelo menos um. Vamos lá. Goiânia, Marília, São Paulo. Parece que o pessoal do Edu e da Eliane está dominando a sala. Uberlândia, Rio de Janeiro, capital. Aparecida de Goiânia. Ó, pessoal. Rio de Janeiro, Paracatu, Goiânia, Aparecida. Opa, quase que foi para a Europa. Vamos lá. Anápolis, Goiânia, Porto Alegre, Adriano, Goiânia. Oh, que bênção, pessoal aí, ó, todo mundo tá ligado com a gente. Deixa eu avisar um negócio para vocês agora. Creio eu que logo nós vamos estar viajando todo o território do Brasil, levando essas informações pessoalmente. Quem gostaria de ter Dr. Lucas na sua cidade em um seminário falando com vocês pessoalmente? Junto comigo, Pereira Amorim, o mestre das vendas. O cara é um treinador que vocês desentendem. Quem gostaria de ter Dr. Lucas na sua cidade, na sua região, dá um ok, põe um braço assim, ó, e vamos torcer para tudo dar certo, para a gente pegar o avião e, ó, tá aí com vocês. Quem está ligado nessa informação, vamos dar um ok. O pessoal está continuando. Doutor Lucas, você é um homem de Deus. Amém. Glória a Deus, Adriana. Digo mesmo para vocês. Fábio Natal, vem para o Rio Grande do Norte. Eita, tá longe, hein? Vamos lá. Oh, que benção. Então, quer dizer que o pessoal está gostando do nosso trabalho. Deus em primeiro lugar,
toda honra e toda glória a nosso Deus, primeiramente. Então, levemente, deixa eu falar um pouquinho do Dr. Lucas para vocês, para chegar mais gente na sala, tá bom? A minha família é de uma família de interior, aqui da cidade de Anápolis, uma cidadezinha chamada Interlândia, ou Pau-Terra. É uma cidadezinha bem pequena, onde o pastor José Baldino de Freitas Veríssimo conheceu a Ildetina Alves Teixeira. E se conheceram, casaram, tiveram 3 filhos. Foi o Paulo Veríssimo, a Raquel Veríssimo, o Lucas Veríssimo, depois veio uma irmã de coração, a Raqueline Veríssimo. Dentro desse prazo de tempo, nós mudamos para a cidade de Anápolis e começamos a construir a nossa história. Então, esse é o Dr. Lucas Veríssimo, família de pastores, só eu que ainda não, tá? Eu sou evangelista, mas também trabalho lá na área da saúde já há mais de 10 anos. É um grande prazer estar com vocês. Queria agradecer a toda a corporativa que me abençoou, que permitiu que eu estivesse compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento. E nós vamos estar conectados aqui até às 16 horas, 4 horas da tarde, né? Eu sou casado, a minha esposa é a Gabriela Duarte Veríssimo, nós estamos juntos já há bastante tempo, Ainda nós não temos filhos, mas espero que logo, logo o Papai do Céu nos presenteie com esse filho, ok? Vamos começar, então. Só uma observação, lá no Instagram, para quem ainda não me achou, é Nutri Lucas Veríssimo, ok? Vamos começar, então, pessoal? Nós já estamos com 75 pessoas dentro da sala, nós estamos precisando já começar, já passou 2 minutinhos do nosso tempo. A norma hoje para participar vai ser o seguinte. Hoje, como vocês viram, nós vamos falar sobre a ação e a função dos chás da Maravilhas da Terra no organismo do homem ou no organismo do ser humano. Nós vamos pegar todos os chás que nós temos e nós vamos trazer isso e eu vou explicar qual é a interação na anatomia humana, na fisiologia humana do nosso organismo, tá bom? Então, é o seguinte, nós temos uma gama de chás que nós vamos estar falando, eu vou trazer para vocês desenhos, eu vou desenhar a anatomia humana, eu vou trazer algo mais prático para vocês, ou vocês querem um treinamento que eu só derramo informação, sem fazer o desenho? Porque, na minha concepção, se eu continuar nessa linha de raciocínio que eu venho tendo com vocês, explicando e desenhando, explicando e desenhando, eu acho que para vocês é melhor, porque nós aprendemos escutando, ouvindo, vendo e anotando. Ou vocês querem que eu fique aqui sentado, só derramando informação? Que jeito que vocês querem esse treinamento de hoje? Vamos falando aí, pessoal. Desenho, aí é melhor para aprender, né, pessoal? É bem melhor. Isso, doutor Lucas, foi dita a aula da terça-feira, PC para usar para limpeza de toxina, mas foi insano. O que ele escreveu aí, meu querido? Mas foi ensinado tem 1 ano que é melhor para isso ao Santé. Não, pessoal, vamos lá, vamos para a aula, tá? Vamos para a aula aqui que a gente vai tentar passar algumas coisas para vocês. Perfeito? Então, vamos lá, vamos começar hoje o carro-chefe. O carro-chefe não pode escrever, desenhando. Oh, que bênção! Então, a metodologia que nós estamos usando está sendo ótima, né? Que bom! Então, vamos lá. O carro-chefe. O carro-chefe do Maravilhas da Terra, da nossa empresa, é o chá SB. Esse chá, ele tem em sua composição algumas plantas que têm em sua composição princípios ativos. Eu vou sair do banquinho onde eu estou, vou ficar em pé agora, até para facilitar os desenhos, tá? Então, primeiro a gente tem que entender um negócio. Todos os chás, eles são compostos de plantas medicinais. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser a quantidade que a empresa quiser. Mas
é nítido e já é sabido que uma planta ela tem um princípio ativo. E isso é uma planta. O extrato seco quer dizer que a planta passou por um processo de dessecação, ele é seco, e essa planta, dentro dela, eu tenho um princípio ativo. Esse é o princípio ativo. Esse princípio ativo que nos traz a positividade. Só que, quando eu pego esse princípio ativo e isolo ele dentro de uma cápsula, ele se chama fitoterápico. Então, se nós formos entender que a fitoterapia só pode ser prescrita por profissionais da área da saúde, quer dizer que vocês hoje não poderiam trabalhar. Aí, o corporativo e a empresa pensou na seguinte forma: se eu colocar dentro de um saquinho as plantas e colocar ele para rodar no mercado como alimento, quer dizer que nós podemos sim trabalhar com eles. Então, todo chá ele é composto por plantas medicinais que têm em sua composição um princípio ativo, que se nós isolarmos o princípio ativo, ele é um fitoterápico. Então, vocês nunca podem falar que os nossos produtos são fitoterápicos. São compostos de plantas medicinais. Beleza? Se vocês entrarem no Google e pesquisar sobre cada matéria-prima que tem atrás do chá, vocês vão entender o benefício que isso traz. Porque a técnica, ela já é milenar. Já é utilizada por vários e vários tempos. Ok? Um ponto de observação. Eu vou falar sobre o USB, vou dar 5 minutos para perguntas. Pulo em faixa, 5 minutos de perguntas. Perfeito? Existem coisas que já foram faladas, que estão na nossa revista, que está no nosso catálogo, e eu não vou ficar repetindo, porque está fácil estudar por ali. Eu vou trazer novas informações. Perfeito? Então, para começar a falar sobre os nossos chás, nós temos que entender, primeiramente, o trato digestivo, que começa na nossa boca, passa para o nosso esôfago, chega no nosso estômago, nós temos o duodeno, esse duodeno ele vai se ligar no intestino fino, o intestino fino se liga no intestino grosso e depois até o ânus. Esse trato digestivo que começa na boca e termina no ânus, ele tem, em média, 7 metros. Vamos anotar. Papel e caneta na mão agora, viu? Vamos lá. 7 metros. Dentro desses 7 metros, ele vai ser subdividido entre boca, esôfago, estômago, duodeno, intestino fino, se liga no intestino grosso. No intestino grosso, ele vai passar pro ânus. Perfeito. Só que, se eu trazer muita informação técnica para vocês e falar o nome de cada pedacinho, vai ficar meio complicado. Vocês não precisam saber disso. Tanto que durante nossos treinamentos, eu tento segurar o máximo possível de palavras técnicas para não ficar pesado. Então, para vocês, o que vocês têm que entender é que começa na boca. Primeira parte, boca. Segunda parte, esôfago. Depois, estômago. Essa volta é o duodeno. Depois, o intestino fino. Depois, o intestino grosso e o reto anal. Então, a única coisa que vocês precisam saber, na realidade, é isso. Tranquilo? Só que, por conta do nosso cotidiano de vida, por conta das nossas má alimentações,
nós fazemos uma coisa muito inadequada. Muitas vezes nós deixamos de comer alimento para comer muito produto industrializado. Muitas vezes nós tomamos muitos remédios químicos e esquecemos que o principal remédio que nós temos é a nossa alimentação. Muitas vezes fumamos muito. Normalmente fumamos e bebemos junto. Então tem bebida alcoólica. E todas essas toxinas ao longo dos nossos anos, Dr. Lucas, 35 anos, vai acumulando na nossa região abdominal, na nossa região intravisceral ou dentro do nosso intestino. E isso vai tendo um acúmulo grande de toxinas. Só que essas toxinas, ao longo dos anos, elas podem putrificar. O que é putrificar? É se tornar podre. Aonde, doutor? Dentro do nosso intestino. Aqui eu vou dar um zoom. Eu vou pegar uma parte desse intestino e eu vou dar um zoom em um microscópio. Sabe o que é interessante? Doutor, o senhor já repetiu isso 3 vezes. O senhor repetiu isso segunda, o senhor repetiu terça e o senhor repetiu quarta. Sabe quantos anos que eu repito isso daqui? Há quase 11 anos. Por isso que eu sou especialista. Quanto mais você repetir, quanto mais você desenhar, quanto mais você se aprofundar no assunto, mais seguro você vai ser para falar sobre isso. Por isso que eu estou repetindo. Ok? Então, vamos continuar. Sandra Regina, se preocupa não. Chegou atrasada não. Começamos agora, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos voltar. Intestino fino, demos um zoom. Aumentamos o tamanho do intestino para nós enxergarmos a olho nu. Dentro desse intestino, você vai ter... Eu vou aumentar o microfilamento agora, beleza? Ó, microfilamentos... tanto na parte inferior quanto na parte superior, começando na boca até o ânus. Em todo o nosso trato digestivo, nós temos microfilamentos. Essas toxinas, essas partes tóxicas que vai entrando dentro do nosso trato digestivo, eles vão sendo acumulados nessa região aqui, ó, impedindo que o nosso intestino venha a ter absorção, venha a ter fluxo normal. É onde o intestino para de funcionar, vocês vão defecar com maior dificuldade, com dor, eu vou ter dilatamento abdominal, eu vou ter má absorção. Tá vendo que eu fiz um monte de pingos impedindo, ou vou usar uma palavra bem popular aqui no Goiás, tá? Entupindo. Então, aqui a gente vai ter uma dificuldade maior. Sendo assim, começa a ter formação de gases, irritabilidade, um monte de problema. Se vocês querem estudar isso mais profundo, dentro dos materiais técnicos liberados na internet, vocês podem pesquisar esse nome aqui, ó. Disbiose. Esse é o nome dado quando todo o trato digestivo está alterado. Se vocês pesquisarem esse nome, vocês vão ter uma interação também maior com os nossos produtos naturais. Aí a empresa, há muito tempo atrás, juntou ou colocou dentro de um saquinho um composto de plantas medicinais que traz um benefício para o nosso organismo. O chá USB tem a capacidade de limpar esses microfilamentos, mandando tudo para as fezes, todas as toxinas, limpando completamente, até o meu microfilamento estiver funcionando corretamente. Isso é o que o chá USB faz no nosso trato digestivo. Ele libera toxinas do corpo, ele limpa o nosso organismo e auxilia na digestibilidade. Só que nós não podemos esquecer de um ponto. Qual ponto? É 1 litro de chá
para a quantidade de água maior. Como aprendemos na segunda, na terça e ontem, existe uma conta para calcular o quanto de água que cada indivíduo tem que tomar. Quem se lembra disso? Então, vamos lá, vamos recapitular essa informação. O ser humano precisa disso daqui, ó. 30 ml vezes o peso. Helder, calcula o meu aí, por favor. Vou fazer o meu, não estou com calculador aqui, tá? O Helder está me ajudando. 30 vezes 75 quilos. Ó, 75 quilos com 7% de gordura corporal, tá? Então, não faz IMC meu, não. 2.250. Ó, no meu cálculo, de 30 ml por peso, vai dar 2.250. Então, eu preciso ingerir ao longo do dia 2.200 ml mais 1 litro de chá. Isso aqui vocês não podem esquecer. A Sandra Regina lembrou, ó lá, ó, é o peso vezes 30. Olha a Nilza lembrando também, ó, 30 ml vezes o peso. Gente, quando vocês entregam o material que vocês vendeu para a pessoa e faz o cálculo para eles vão ter mais confiabilidade em vocês, porque vocês estão ricos em informação para repassar para esse pessoal. Beleza? Ótimo. Então, recapitulando, o chá USB, ele vai limpar todo o processo digestivo, liberando todas as toxinas, limpando o organismo e auxiliando na digestibilidade. Tem pessoas, ou existem relatos de pessoas que já perdeu de 4 até 6 quilos, só limpando o organismo. Beleza? Ótimo, aprendemos então um pouco sobre o chá USB. Agora eu vou abrir para algumas perguntas, para a gente não deixar acumular, porque senão o chat ali fica lotado de pergunta e eu deixo a desejar com o meu trabalho. Vou puxar o banquinho, puxa seu banquinho, vamos sentar e agora vamos responder 5 perguntas sobre o chá USB. Quem tem essas perguntas, pode começar. Estou aguardando, tá bom? Nós temos um delay, creio eu, que de 15 segundos, 10 segundos, tá bom? Ó, eu perdi 4 quilos, começou a chegar. Começou a chegar. Primeira pergunta, Rosângela Ferreira de Resende. Posso tomar... Helder, aperta, segura aí para a gente ficar mais fácil para responder. Olha a água, 2,5 litros. Posso tomar pela segunda vez num período de espaço, segura, de menos de 60 de USB, mas estou usando no Univit, Fêmea, Ômega 3, Sun Prime, você está usando tudo, né, querida? Rosângela, eu vou aproveitar a sua pergunta e eu vou pôr uma observação. Olha a alimentação. Se você está querendo ingerir o USB novamente, talvez a alimentação não está adequada. Se você for fazer a utilização do chá USB de novo, você tem que deixar ele longe das suas suplementações, senão você vai jogar a maioria deles fora, tá bom? Vamos continuar. Próxima pergunta vai ser a da Cristiane Xavier. Por que o chá USB dá dor de cabeça em alguns casos? É interessante essa pergunta, porque chega muito no meu Instagram, no meu WhatsApp, tá? Por que o chá USB gera dor de cabeça para algumas pessoas? Existem pessoas, pessoal, que têm um nível de sensibilidade um pouco maior a plantas medicinais. Se existiu a dor de cabeça, fala para o seu cliente diminuir o consumo um pouco e aumentar a ingestão de água. Beleza? Sentiu dor de cabeça? Começa a tomar 500 ml ao longo do dia, durante uma semana, depois vai aumentando, até adaptar. Terceira pergunta, vai ser a da Cássia Souza. Tem uma cliente que está tomando já há 10 dias e não fez nenhum efeito para ela. Tem intestino muito preso. Cássia, você tem que ensinar a sua paciente ou a sua cliente, ingerir mais água, se alimentar melhor.
porque só o chá ou nada é milagroso, beleza? Éder Felipe Santos, a limpeza que o USB faz impede em... a limpeza, perdoe-me, que a televisão está um pouco longe, tá? A limpeza que o chá USB faz interfere em medições diárias? Em medicações diárias, por exemplo, doença corona, doenças crônicas com diabetes. Ó, legal a pergunta dele. Ele perguntou para mim se o chá USB vai atrapalhar em algum momento as medicações que toma para algum tipo de patologia. Isso já foi falado na segunda-feira e na terça-feira. Pessoas que tomam medicações para patologias têm que deixar a medicação longe da ingestão do chá. Exemplo, Dr. Lucas acha que tem que pegar o anticoncepcional e colocar ele para antes de dormir. Quem toma medicação glifágico diabetes, deixa a medicação longe do chá, porque o chá pode ser que vai diminuir um pouquinho a eficácia de algum tipo de medicação, tá bom? Quinta pergunta já, não é, Helder? Isso. Ótimo. Por quanto tempo posso já usar o chá USB? A Miriam Poliana está perguntando. Ô, Miriam, e essa pergunta, ela é muito individual. Nos protocolos liberados pela empresa e pelos sistemas, é 15 dias de chá USB, depois você vai utilizar outro chá, depois o outro chá. O interessante é que a sua alimentação esteja correta também. Com isso, você pode usar ele frequentemente, tá bom? Paramos aqui com as perguntas do chá USB, porque o tempo está correndo. E o próximo chá que nós vamos falar vai ser o Isbelt chá. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha ali nas perguntas. Ok, vamos só essas mesmo, depois, porque se eu for responder todas as perguntas, nós temos já 260 pessoas na sala. As perguntas eu vou deixar para amanhã, que vai ser um bate-papo, um joga-bola. Perfeito? Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar o banquinho. Agora vamos para o Isbelt chá. O Isbelt chá, pessoal, lá na composição dele, da mesma forma, ele é um composto de plantas medicinais de extrato seco. Cada planta medicinal tem seu princípio ativo e esse princípio ativo vai trazer um benefício para o nosso organismo. O chá, Isbelt chá, ele vai trazer alguns pontos interessantes. Por exemplo, promove a saciedade, auxilia na queima da gordura corporal, acelera o metabolismo, melhora a digestibilidade e ele pode ser termogênico. Ele tem várias funções. Por que ele tem várias funções? Porque ele é um composto de plantas. E o interessante é a gente pegar que no meio dessas plantas, existem algumas que vai trazer um poder de saciedade. Esse poder de saciedade, ele está ligado em neurotransmissores. O que é neurotransmissores? O nosso neurotransmissor, aqui é o estômago. Para nosso estômago se comunicar com a massa encefálica ou com o nosso cérebro, ele precisa de sinais. Esses sinais vão ser enviados através de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles estão ligados no estômago e está indo diretamente para a massa encefálica. Existem plantas ou princípios ativos que têm a capacidade de estimular sentidos, de falando assim, já estou começando a ficar cheio, não precisa comer tanto, não comece a ingerir tanto alimento, eu já estou ficando cheio. Por isso que os nutricionistas como eu falam para vocês se alimentar mais devagar, até por conta desses sinais que são enviados através desses neurônios para a nossa massa encefálica, nos avisando para não comer tanto.
ok? Existe essa capacidade. Esses neurotransmissores, eles estão ligados em todo o nosso organismo, principalmente no intestino fino também, que é as movimentações peritoneais. Por que que ele pode ser considerado um chá termogênico? Porque ele acelera um pouquinho a digestibilidade nas movimentações peritoneais e ele auxilia a liberação da gordura lá dentro do tecido adiposo para dentro dos feixes musculares, para nós termos uma queima maior de gordura. Perfeito? Tem gente que sabe ali já, ó, produção de leptina, né? Tem nomes técnicos que eu vou evitar de falar para não dar nó na cabeça do pessoal, tá bom, Gisele? Mas vamos continuar. Por que que o chá ou o esbelt chá auxilia na digestibilidade? Existem plantas que auxiliam na movimentação peritoneal. O que é a movimentação peritoneal? É um movimento que o nosso intestino faz, que não é controlado. Ele é um movimento incontrolável. Ele movimenta sozinho. Então, quando um bolo alimentar ele entra, ele vai fazendo esse movimento, ó. Ó. Então, existem plantas, existem ervas que auxiliam nessa movimentação. Esse chá, ele é bom para nós estarmos ingerindo no nosso cotidiano, antes do almoço, antes do jantar, durante o dia a dia, até para controlar isso daí um pouquinho. Perfeito? Existem afirmações no nosso bate-papo, como o da Renata, que fala assim, que top, para malhar é top. É verdade, sim. Tá bom? Sabe aquelas compulsões alimentares que os nossos clientes têm entre o período de meio-dia até o período das 18 horas, que é aquela compulsão assim, nossa, eu tô com fome. Não, você não tá com fome. A fome que você tá sentindo é uma fome psicológica, não é uma fome física de necessidade. O chá, o esbelt chá, tem a capacidade de auxiliar nessas compulsões. Perfeito? Isso daqui é o que vocês têm que levar para os seus clientes, os desenhos e essas informações. Perfeito? Eu vou apagar essa informação, vou sentar no meu banquinho e já vamos começar a responder. Eu estou acelerando mais porque eu quero dar mais ouvido para vocês durante esses treinamentos de hoje, tá? Vamos puxar o banquinho e vamos sentar. O chá não prende o intestino, não. Ele só tem, parece, puxar seguindo o sistema. Ok, vamos lá. Pergunta, pessoal. Vamos acertar uma coisa. As perguntas, vamos só nos intervalos, de um chá para outro, porque senão fica muito cheio, tá? Vamos começar com as perguntas agora. Eu só vou responder perguntas sobre o esbelt chá, tá bom? Não vou responder outro tipo de perguntas de outros chás. Começando, estou indo muito ao banheiro. Isso é normal? Adriana, é normal, porque os chás auxiliam na movimentação peritoneal. Então, aumenta o fluxo intestinal. Isso é normal. Já foi uma pergunta. O esbelt chá pode ser consumido antes e durante a atividade física? Brunão, tudo bem? Prazer rever você que está com a gente sempre. Gosto dessa interação do educador físico ao nutricionista. Vocês fazem um trabalho exemplar com o pessoal. Brunão aí, ó, entende muito mais de anatomia que eu, você pode ter certeza. Então, vamos lá, o Brunão. Pode ser consumido antes e durante da atividade física? Brunão, eu prefiro só antes. Você sabe por que só antes? Porque ele já vai ter aquele processo de acelerar a termogenia, e se eu liberar durante a atividade física, pode dar um desarranjo intestinal grande.
Porque as pessoas têm aquele negócio assim, ó, quanto maior a quantidade que eu beber, mais vai fazer resultado. Então, imagina, você tá lá com a pessoa no agachamento livre e ela tomou quase meio a 1 litro de chá. Olha a compreensão que isso vai fazer durante o agachamento. Pode gerar até ânsia de vômito. Então, na minha concepção, como nutricionista, eu respeito a sua por ser educador físico, eu não prescreveria ele antes, durante o treinamento ou atividade física, tá? Luiz Antônio, após o protocolo, deve manter o esmalte de chá? Qual que é esse? Luiz Antônio Cruz. Luiz Antônio Cruz. Segura. Espera só um momentinho. Cadê a pergunta? Aqui, ó. Tá. Após o protocolo, devo manter o esmalte de chá? Qual a frequência de uso do esmalte de chá após o protocolo? Se você come, tem que ter a ingestão. Se você tem compulsão, tem que ter a ingestão. Gente, nós estamos falando de longevidade saudável. Se é longevidade, é para a vida inteira. Perfeito? Vamos lá. Sandra, deixa eu achar ela. Sandra Regina, doutor, esse chá aumenta a pressão arterial? Ô, Sandra Regina, dependendo da quantidade, sim. Vamos supor, doutor Lucas, 35 anos, com volume abdominal grande. Se qualquer tipo de estimulante termogênico pode aumentar a minha pressão arterial. Por exemplo, uma xicrinha de café para um obeso pode aumentar a PA. Então, depende muito de pessoa para pessoa, tá? Quinta pergunta. Vamos lá. Tem algum problema assim que a pessoa consumiu esse esmalte antes do dormir? Próxima pergunta. O SB chá é bom para... Peraí, Helder, cadê? Esmalte chá indicado tomar após as 8 horas. O chá... achei. Equipe Alfa. O chá USB é bom para controlar a ansiedade também? Trabalha nessa questão da serotonina? Não. O único chá que pode te auxiliar no controle da serotonina é só o chá sono bom, que eu vou deixar mais para frente, tá bom? Abaixa, não. Tem algumas perguntas que nós estamos acelerando um pouquinho, tá? Estou pegando as mais interessantes para a gente poder responder com vocês. Não foi esse chá ajuda um fator de ansiedade? Olha, o chá, ele pode auxiliar, sim, na sua ansiedade. Mas no nosso cotidiano aqui, nós estamos vendo que ele ajuda muito na compulsão alimentar. Beleza? Paramos aqui as perguntas do esmalte chá e vamos pular para o segundo xodó da empresa. Né? O que mais é vendido aqui no nosso estado, que é o Linfa Chá. O Linfa Chá, nós vamos gastar um tempinho com ele, porque eu quero explicar o processo renal. Ele, teoricamente, ele auxilia na queima da gordura corporal, elimina as toxinas e líquidos, diminui os inchaços, ele é termogênico, desintoxicante e diurético. Observe algo, quase todo o protocolo que eu acabei de ler, ele está falando em processo renal. E por isso que eu vou para o 4 novamente. Aprendemos vendo, ouvindo e anotando. Vamos lá. Parou as perguntas? Vamos prestar atenção. Quem quiser interagir sobre o processo renal, aí a gente vai interagir. Perfeito? Vamos lá. O ser humano, normalmente, ele tem 2 rins. Ele vai ter um rim do lado direito e do lado esquerdo. Anatomicamente, o rim ele tem esse desenho. Do rim, vai descer alguns caninhos. Vamos usar assim para ficar mais fácil, tá? Ó. Aí ele vai ligar na bexiga. Na bexiga, ele desce para o processo urinário, vaginal ou peniano. Acima do rim, nessa região aqui, que eu vou fazer de verde, caso tiver alguma coisa interessante, você me fala, tá? Aqui é a glândula suprarrenal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo.
A glândula suprarrenal, ela tem a sua função. Produção de adrenalina e de cortisol, que não é o momento certo de falar, mas eu tinha que falar. Aqui, desce as veias. Paralelo a isso, vem os vasos linfáticos, que também tem inter-relação com o rim e trocas com as veias. Então, o linfa-chá, ele vai agir diretamente nesse processo excretor. Ficou feio o desenho. Vai no Google que vocês veem a imagem certinho, qualquer coisa. Beleza? Ele acelera a limpeza, só que essa limpeza é de líquido. Os líquidos estão armazenados dentro do tecido adiposo. Então, o que é tecido adiposo? Aprendemos isso na aula de perca de peso. Vamos lá. Tecido adiposo é a junção de várias células adipócitas. O tecido adiposo, além dele juntar gordura ou acumular gordura, ele também acumula retenção hídrica dentro do tecido e entre o tecido. O linfa-chá, ele vem e tira essas toxinas e essa água, esse líquido que está armazenado dentro do tecido adiposo, esse líquido que está entre o tecido adiposo ou entre uma célula e outra, e manda para o vaso linfático. O vaso linfático se comunica com as veias e artérias e microvasos, leva toxinas, leva essa retenção hídrica para o rim filtra, manda para a bexiga, aí é excretado. Por isso que ele auxilia. Lembrando, se eu tomo linfa-chá sem tomar a quantidade de água adequada, eu não vou ter quase benefício algum. Lembrando, 1 litro de chá, ingestão hídrica, 30 ml versus peso. Esse processo aqui, ele tem que ser feito diariamente. Existe um processo no ciclo menstrual da mulher que ela vai ter uma retenção hídrica maior. Vocês querem que eu explique esse processo também? Se vocês quiserem que eu explique, eu posso explicar. Estou lendo ali, tá? O pessoal está mandando algumas mensagens. Pessoal, as perguntas é só quando eu falar o seguinte, vamos perguntar, porque senão as perguntas passam e eu nem vejo, tá? É o seguinte, eu vou explicar para vocês agora o processo de retenção hídrica das mulheres. Por que mulher retém tanto líquido no processo do ciclo menstrual? Olha que interessante e que legal. Vamos lá, o que acontecendo no bate-papo aí, ó? Sim. Oh, ótimo, olha lá, ó. Opa, agora ferveu o bate-papo. Interage comigo. Gente, responde o que eu perguntar, que a interação fica mais legal. Deixa as perguntas quando eu falar assim, vamos perguntar. Vai, interage. Olha que legal aqui, ó. O ciclo menstrual da mulher, normalmente, é de 28 dias. Tem mulher que é mais, tem mulher que é menos, mas, teoricamente, ele é de 28 dias. Então, se ele é de 28 dias, eu posso fazer o seguinte. Primeiro dia de menstruação. Primeiro dia. Beleza? Número 1. Primeiro dia. Só que não começa aqui. Homens, escuta isso que é uma dica para vocês conhecer as suas esposas. Escuta isso que vocês vão bater palma para mim depois. Ó, a retenção hídrica da mulher começa 2 dias antes ou 3 dias antes do ciclo menstrual. Nesse período, nós vamos ter uma retenção hídrica porque o corpo entende que vocês vão perder sangue. Mulheres, nessa fase aqui, ó, dos 3 dias antes da menstruação,
É fisiologicamente normal vocês reter líquido em membro inferior, reter líquido no quadril, reter líquido no posterior. A região abdominal vai dilatar, isso é normal. Aí, nessa fase aqui, ó, introduz o nosso chá, porque a retenção vai ser menor. Só que o ciclo da mulher, ele tem que ser feito assim, ó. Menstruou, 2 dias. Retenção, retenção, retenção. Ciclo menstrual veio. O ciclo menstrual das mulheres, homens, tem uma duração, em média, de 5 dias. Nessa fase, 2 dias antes do ciclo menstrual, entrou no ciclo menstrual até o 5º dia de menstrual, a mulher ela está mais melancólica, tem mulher que não quer conversar, tem mulher que quer ficar só mais quietinha, tem mulher que necessita ser elogiada, tem mulher que precisa de ajuda, porque a cólica vai acontecer, e esse negócio de cólica é sério. Nessa fase aqui, tem mulheres que não querem ter relação sexual. Nessa fase, a mulher quer ficar mais quietinha. Aí vem aqueles homens bruto demais e não conhece, e a maioria das brigas vai acontecer nesse período aqui. Homens, calma, vai passar, vai passar. Nessa fase da mulher aqui, ela ainda tem retenção hídrica. Ela se sente feia, ela se sente ruim. É a hora do homem elogiar suas esposas e suas namoradas. É a hora do homem ir para a cozinha lavar uma vasilha. Não tem importância não, deixa a esposa quietinha lá no sofá. Ela precisa ficar quietinha. Ok? Ali, ó, tem mulher que fala, eu fico muito nervosa, eu fico muito ruim. É normal. Sabe por que que esse período é normal acontecer? Porque tem aumento de progesterona, aumento de estradiol e uma baixa de testosterona. Essa fase oscilatória é para você ovular. Então, isso é normal. Na parte do Lucas, que é a parte nutricional, vocês perdem ferro, vocês perdem ferritina, complexo B. Isso tudo aqui é horrível, essa fase. Os educadores físicos nessa fase aqui até diminuem a carga, porque senão você não consegue praticar atividade física. Aí, depois dos 5 dias, a retenção hídrica acabou. Essa fase do 5º dia até o 14º dia, 14º dia, é a fase que você tem para recuperar vitaminas, minerais, é onde vem o desejo sexual, é onde vocês vão ter o ciclo da ovulação para poder virar mamãe. Nessa fase aqui, homens, é a hora de vocês ser galanteadores. É a hora de você acordar, levar o café da manhã para a esposa. É a hora de você tratar bem, fazer um almoço, levar elas para jantar, para senão não tem o negócio à noite. Né? Nessa fase aqui do 14º até o 20º dia, o desejo sexual dela desce. E nessa fase do 20º dia até o 28º dia, ela não quer te ver homem nem pintar de ouro também, porque aqui acabou. Acabou. Aí começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Então, nessa fase aqui, meninas, ó, vocês têm uma grande retenção hídrica. O linfa-chá entra para ajudar. Tá bom? Ó, pessoal, isso aqui é legal. Nos futuros nós falamos disso mais, beleza? Linfa-chá. Então, o linfa-chá auxilia na queima da gordura corporal, diminui, ajuda. Eliminação de toxinas, ajuda, porque as toxinas estão armazenadas nas nossas células adiposas. Diminui o inchaço, diminui, principalmente em membros inferiores, em mulher, o homem, o corpo todo. É termogênico, desintoxicante e diurético. É porque age diretamente no processo renal. Beleza? Agora sim, eu vou apagar. Começa. Ó, estou apagando e vamos começar as perguntas. As perguntas sobre o linfa-chá. Apenas o linfa-chá. Tá bom? Agora sim, valendo as perguntas. Helder, me dá um pouquinho de água. Perguntas que ajudam.
pessoal gostou do ciclo menstrual. Já gostava desse doutor, agora amo ele ainda mais. Obrigado, Noemi. Vamos lá, pessoal. Lucas, pode... vamos lá, para numa pergunta e segura a barra, tá, Helder? Eliane Miguel, eu vou responder a sua pergunta. Lucas, ele pode dar gases? Olha, nós temos que respeitar a individualidade de cada pessoa. Né? Tem pessoas que não, tem pessoas que sim, a maioria não dá. A maioria nunca reclamou disso para mim, tá bom? Segunda pergunta. Pacientes renal crônico. Pessoal, olha a pergunta que interessante. De quem foi essa, Helder? Que foi da... Opa, tá perguntando. Ó, vamos lá. Quem? Suede Maria. Suede Maria. Ótima pergunta. Para quem tem problema renal crônico, posso estar vendendo chá? Ó o dedo, ó. Não. Não mexe, não. Mexe, não. Você sabe por que não? Porque o paciente renal crônico, ele está sendo acompanhado por um médico e esse médico que está cuidando dele através de medicação. Uma pessoa renal crônica, muitas vezes, você sabe o que ela faz, pessoal? Ela precisa medir a quantidade de urina dela. Por exemplo, essa garrafinha aqui, ó, deixa eu virar a marca, que não pode aparecer marca nos vídeos. Tá vendo essa garrafinha? Ela tem 500 ml. Se o renal crônico urinar 500 ml, quer dizer que ele pode beber 500 ml. O rim do cara tá parando. É como se fosse aqueles filtros de vela, aqueles filtros de barro, de vela, e a vela tá suja. Então, nem pensar. Renal crônico, não põe a mão. Por favor, tá? Volte e se previne. Eliane Gonçalves. Terceira pergunta. Eliane Gonçalves. O linfachá causa sensibilidade na parte renal e uterina? Cadê ela? O linfachá causa sensibilidade na parte renal e uterina? Olha, isso é algo bem individual e algo novo. A sensibilidade renal, só se você estiver tomando em excesso, querida. Só se você estiver fazendo ele em quantidade mais forte e bebendo mais. Diminui a quantidade se você estiver sentindo isso. Mas, normalmente, ele não faz e não dá essa sensação. Quarta pergunta. Qual a contraindicação para pessoas com problema no fígado? O Wallace Santos, eu acho que esse caboclo me segue lá no Instagram, viu? A gente estava conversando esses dias. Segura a pergunta dele. Qual a contraindicação para pessoas que têm problema no fígado? Do linfachá, processo hepático. O fígado sintetiza toda droga, toda medicação, todo fitoterápico, toda planta. Todo alimento. O que é sintetizar? É quebrar em partícula pequena. O fígado pode sentir um pouquinho para quem tem processo renal crônico. Tá bom? Quinta pergunta. Sofro de retenção hídrica forte. Tenho hipertiroidismo, não tenho mais os ovários. O linfachá me ajuda? Quem fez essa pergunta? Gilda Guerra. Gilda Guerra. A Gilda Guerra, gente, falou o seguinte pra gente, ó. Sofro de retenção hídrica forte. Tenho hipotireoidismo, moveu. Tenho hipotireoidismo e não tenho mais os ovários. O linfachá me ajuda, mas tenho que deixá-lo mais concentrado. É o seguinte, pessoal, ela tem alguns problemas que eu parei aqui para observar para vocês. O hipotireoidismo é aquela alteração na glândula tireoide que qualquer coisa que a nossa amiga come deixa ela mais obesa, deixa o metabolismo lento. Então, ela, pelo que ela está me falando, ela toma Sintroid ou ela toma T4. Ela também já tirou os ovários. Então, possivelmente, existe uma alteração hormonal com ela, que deve ser tratada pelo ginecologista. E ela tem que fazer o chá um pouquinho mais forte. Então, pera aí um pouquinho. Atividade física, boa alimentação e o linfachá. Sem o tripé, não vai ter muito resultado, não.
e respeite as medicações do médico, tá? Quinta pergunta, eu acho que já foi a quinta, mas mais uma pergunta. Hipertenso pode tomar linfachá? Ana Paula de Oliveira. Ô, Ana Paula, o hipertenso, ele já toma medicação diurética. Olha o dedo. Se previne. Não pode, é perigoso. Tá bom? De cima, muito importante. Vamos lá, mais uma, porque o Helder achou uma pergunta aqui muito importante. Cadê? O linfachá pode ajudar a expelir pequenas pedras dos rins? O linfachá pode ajudar a expelir pequenos cálculos renais? Uai, pessoal, vamos lá. Linfachá, 1 litro, mais o cálculo de água que nós prescrevemos para o paciente. Uai, pode ajudar sim, mas quanto maior a ingestão de água, mais fácil vai ser de expelir esses cálculos. Paramos aqui com as perguntas do linfachá, nós vamos para o Santé. Não. Tá? Ou observação legal do Helder. E se os cálculos for grande, vai ter a possibilidade de sair? Não, não vai não, tá, gente? Aí é só o especialista da área, tá? O Santé, pessoal, é um chá que tem um composto de planta, que dentro desse composto de planta nós temos os princípios ativos que vai nos trazer um benefício. E o principal benefício do Santé, que eu vou bater na tecla porque o nosso tempo está acabando, vai ser o antioxidante. Outra, pô, que nome legal, não é? Antioxidante. O que é um antioxidante? Não deixa a sua célula envelhecer. Não deixa. Ela deixa ela ter o ciclo de vida normal. E se tem o ciclo de vida normal, quer dizer que você não vai envelhecer precocemente. Quer ver que legal? Tirando a cadeira, beleza? Aqui, ó. Quem danifica a nossa célula? Nós temos uma célula, membrana celular. Nós vemos, ouvimos e anotamos para aprender. Membrana celular. Núcleo celular. Dentro do núcleo, nós carregamos o nosso DNA. E também o nosso RNA. Nessa célula, você tem a mitocôndria. A mitocôndria é como se fosse... Tá falando do som? Tá ruim? Ah, tá. A mitocôndria é onde forma energia. Essa célula, vamos falar dessa, vamos dar um exemplo. Eu até vou pôr aqui, ó. Exemplo. Se essa célula, ela vai ter uma meia-vida de 24 horas, ela precisa ter fator antioxidante que venha evitar que essa célula ela venha morrer antes do tempo. Porque ela vai ter uma vida de 24 horas. Quando completar a vida dela de 24 horas, quer dizer que já nasceu outra. E a outra vai entrar quando ela morrer. Então, aqui tem 24 horas. Quando ela morre, aqui já tem outra de 24 horas. Aqui já tem outra de 24 horas. Esse chá, que é o Santé, ele tem a capacidade de proteger a minha célula, evitando assim que ela venha morrer mais rápido. E qual é uma das substâncias que mais danifica a célula? Quem vai saber aí? É os radicais livres. O Helder já falou aqui baixinho, sabe por quê? Porque eu já repeti isso várias e várias vezes nos treinamentos aqui no nosso estado. O radical livre, ele é formado através de quem fuma, do tabagismo, do alcoolismo, do estresse do cotidiano, do nervosismo, tudo isso, das toxinas do ar, dos metais pesados que nós temos contatos. E esses radicais, deixa eu pôr uma observação de novo, do excesso de atividade física. O excesso de atividade física gera um processo de envelhecimento precoce, porque produz muito radical livre. Então, aí o Papai do Céu falou assim, eu vou fazer algumas plantas que têm o poder de antioxidante para os meus filhos ingerir, para evitar esse envelhecimento precoce.
Então, se você pegar o chá Santé focado no processo antioxidante e colocar o nosso polivitamínico, porque o nosso polivitamínico tem algumas vitaminas que também é antioxidante, como a vitamina C, vai proteger ainda mais as suas células. Todas as células, nós vamos ter uma longevidade maior. Beleza? Vou focar aqui porque eu tenho mais chá para falar. Complementando, ele auxilia na eliminação de toxinas, ele promove o rejuvenescimento, ele é a liberação de toxinas do nosso organismo, ele auxilia na digestibilidade intestinal e ele também é antioxidante. Já falou lá em cima, ele protege você, ele gera você um rejuvenescimento. Beleza? Beleza, vamos apagar o quadro, porque eu tenho que acelerar, porque senão não vai dar para falar de todos os chás, tá bom? Ok. Pessoal, está aberto para perguntas sobre o Santé. 5 perguntas só, porque meu tempo está acabando. Quem fez bariátrica pode tomar o Santé? Quem fez bariátrica pode tomar o Santé? Pode, deve, porque quem toma o Santé pós-bariátrica, o pós-bariátrico está perdendo volume. Ele está perdendo volume, ele está emagrecendo. E nesse processo, ele precisa de rejuvenescimento, porque senão ele vai dar aquela característica de pessoas velhas. Beleza? Segunda pergunta. Quem está alimentando uma criança de 1 ano pode tomar o Santé? A criança já come alimentos. Também. Rafaela Germano. Ô, Rafaela Germano, na parte da lactação, os ginecologistas pedem para não ingerir nenhum tipo de plantas medicinais. No caso seu, que o seu filho já está comendo e está passando pelo processo de desmame, pode. Desmame. Pode sim, tá? Terceira pergunta. Santé melhora a pele que tem melasma? Só tomando ou lavando também? Próxima pergunta. Doutor Lucas, levando em consideração que o estresse traz radicais livres que oxidam nas células, a junção do sono bom com o Santé pode ser uma dupla eficaz no que se refere à saúde celular? Ô, personal, o Brunão aí de novo. Ó, o Brunão trouxe uma aula pra gente hoje, ó. Doutor Lucas, levando em conta... Eu ia falar isso lá no sono bom, Brunão, mas já que você citou, já vamos entrar, porque senão aí o sono bom fica pesado, né? Doutor Lucas, levando em consideração que o estresse traz radicais livres e que oxida as nossas células, oxidação é morte celular, tá? Juntando o sono bom com o Santé, pode ser uma dupla muito eficaz no que se refere à saúde celular? Pode. Por quê? Porque é na terceira fase do sono que eu vou ter recuperação da produção hormonal. Dormi bem, acordei, Santé. Santé, sono bom. Santé, sono bom, um jogo perfeito para vocês trabalhar. Perfeito? Última pergunta. Ô, Éder, beleza? E, ó, seu nome eu vi ele muitas vezes ontem, tá? Santé pode ser tomado por qualquer pessoa, exceto crônica renal e para imunidade, é bom? Santé pode ser tomado por qualquer pessoa, exceto crônica renal, deve ser problema crônico renal, e para a imunidade, qualquer processo de imunidade necessita de algo que seja antioxidante. É uma boa para você, tá bom? Parou, já deu 5 perguntas. Espumante? Não, é espumante. Oh, legal. Para ex-fumante, ó, ótimo. Ajuda muito os alvéolos pulmonares. Perfeito? O queridinho do Dr. Lucas, beleza? Glicontrol. O Glicontrol, nós falamos dele já, eu vou repetir. O Glicontrol, não vou fazer nada de desenho do Glicontrol, porque meu tempo já está acabando, inclusive já bateu nas 4 horas da tarde. O Glicontrol, ele auxilia no controle e no auxílio de tratamento para diabetes tipo 2. Pessoas que estão passando por um risco de ter um diabetes tipo 2, que se chama resistência à insulina, ajuda.
Homens e mulheres que têm alimentação inadequada, rica em carboidratos simples, e já tem mais de 40 anos, necessita do Glycontrol. Ele é bom para auxiliar na atividade física, como o nosso personal Bruno, que sempre está nas nossas lives, sabe, ajuda bastante. E se vocês pegarem essas informações, colocarem na cabeça e sair para a rua, pessoal, dinheirinho no bolso, tá bom? Ele auxilia principalmente, gente, no auxílio do controle do açúcar no sangue, que se chama glicose em jejum. Beleza? Abre perguntas sobre o Glycontrol. Glycontrol, pergunta sobre ele. 3 perguntas, porque o meu tempo está acabando. Dá para segurar um pouquinho o tempo aí? Dá? Pelo menos mais 5 minutos? Estão perguntando aqui do Santé se é bom para melasma. Não, deixa o Santé. Pessoal, Glycontrol. 3 minutinhos, 3 perguntinhas para o Glycontrol. Ajuda também a controlar diabetes insípida. Cadê essa pergunta? De quem que é? Tiago Antonietti. Tiago, cadê ele? Tiago Antonietti, ajuda também. Ixi, mas tá muita pergunta. Ajuda no controle de diabetes insípida, ajuda também, viu? Vamos lá, pessoal. Qual a melhor forma de tomar ele? A melhor forma de tomar o Glycontrol seria em torno, antes do almoço e antes do jantar, visando que é para controle da sua glicose, controle do açúcar do sangue, seria interessante antes e depois, antes do jantar e antes do almoço. Ele previne diabetes? O Helder Felipe perguntou. Previne, Helder? Claro que ele previne. Pessoas que já têm vovô e vovó com diabetes, papai e mamãe com diabetes, negão, você está batendo a trave para ter diabetes. Ele vai te ajudar sim, principalmente em homens sedentários acima de 30 anos. Beleza? A Rosângela Freire, diabetes que já fazem o uso de insulina, não adianta tomar Glycontrol? Ajuda, mas não espera que a doença vai ser regenerativa, porque não vai regenerar. Perfeito? Diabetes tipo 1 pode ajudar também? Jéssica Benites pode ajudar, mas como a resposta anterior, não espera que vai ser curado, porque nós vamos trabalhar paralelo às medicações que os nossos colegas médicos prescreveram. O Glycontrol faz o açúcar do sangue ser eliminado com mais facilidade ou ajuda a célula a absorver esse açúcar? Ajuda a célula a absorver mais a glicose. A célula muscular vai se tornar mais sensível para absorver a glicose e também ajuda a eliminar. Parou as perguntas, vamos para o sono bom. Pessoal, sabemos que o sono, pessoal do corporativo, dá para segurar mais 5 minutos para mim, por favor, ou 10 minutos para mim falar do último chá? Pessoal do corporativo, deixa eu... Manda ver, doutor, manda ver. Perfeito. Manda ver, Lili. Ótimo. Ó, o pessoal do corporativo nos deu mais um tempinho para falar com vocês. Vamos bater uma salva de palmas para o corporativo aí depois, tá? O corporativo gosta de vocês, viu, pessoal? Sono bom. O sono bom é um composto de plantas medicinais que passaram por um processo de extrato até chegar no extrato seco. Passou por um processo que foi sequinho. E esse processo fez que ele se tornasse o extrato seco. Dentro de cada extrato seco, nós temos um princípio ativo. O sono bom, ele vai te auxiliar a chegar na terceira fase do sono, que é a fase zen. Essa fase zen vai te auxiliar principalmente no controle da produção hormonal. Porque quem é o maestro de tudo é a hipófise, assim como foi falado antes. Quando nós estamos na terceira fase do sono, nós temos produção de cortisol, produção de testosterona, produção de progesterona, estradiol, e também nós temos algumas produções de neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, e isso vai nos auxiliar no nosso cotidiano, no controle da nossa ansiedade, no controle do nosso estresse. O sono bom, para quem tem insônia,
eu aconselho tomar no período da noite. Quem sofre de estresse, de ansiedade e precisa dar uma relaxadinha porque está muito nervoso, é interessante estar tomando ele durante o dia. Esse produto aliado lá com o Santé tem um ótimo resultado para quem busca muito longevidade. Perfeito? Esse é o último chá nosso. Ele vai abrir agora as portas para mais 5 perguntas para me passar a sala para o meu próximo companheiro. Sono bom? Já tem ali o Éder. Éder, obrigado pela interatividade conosco. O sono bom aumenta A melatonina. O sono bom tem a capacidade de aumentar a melatonina? Tem, claro, porque o nosso organismo ele produz uma quantidade de melatonina e essa melatonina ela é o alimento da nossa hipófise. Por isso que auxilia no controle das nossas taxas hormonais. Segunda pergunta. O bom é o único chá que quem está amamentando pode tomar? Próxima pergunta. Sono bom é indicado para pessoas com ansiedade? Da Priscila Lima. Sim, Priscila. Ele auxilia no relaxamento, auxilia no estresse e reduz a sua quantidade de ansiedade, porque ele auxilia no controle da absorção de neurotransmissores. Eu tenho uma sobrinha com problema da glândula hipófise. O sono bom pode ajudar? É uma pergunta que fica aquela incógnita. Uma pessoa perguntou o seguinte: a minha sobrinha ela tem um problema na hipófise, ela pode tomar sono bom? Tá, mas qual que é o problema? O que esse problema está gerando? Então, essa pergunta não vai ser respondida porque eu não sei o que está acontecendo. Pode ajudar quem sofre sonambulismo? Pode ajudar. A Eliane Gonçalves perguntou: pode ajudar para quem sofre de sonambulismo? Pode ajudar sim, mas lembrando, pode ajudar. É interessante procurar o médico. Auxilia quem tem depressão? Quem perguntou? Isso eu acho que perguntou. Fabiana Maria Alves Machado. Auxilia quem tem depressão? Auxilia, Fabiana. Auxilia muito. Lembrando que, além do sono bom, você pode prescrever o polivitamínico, vitamina D3, MK7, magnésio e o Tireoid Prime, que vai ajudar. Pessoal, encerramos aqui. Eu sei que o tempo é muito curto, o tempo passa muito rápido. 1 hora aqui é muito rápido, principalmente para nós que estamos aqui dentro do estúdio. Mas eu queria agradecer a todos. Essa é a nossa 4ª live. Amanhã nós vamos abrir, vai ter uma mesa aqui, vocês vão estar mais perto de mim. Eu vou estar só respondendo perguntas, vou trazer uns resuminhos do que foi falado para firmar mais o conteúdo. E obrigado, hoje foi quase o máximo de pessoas dentro da sala. Foi transmitido o que eu queria, eu consegui. Queria agradecer a todo mundo que participou, queria agradecer ao corporativo por ter permitido que nós ficássemos um pouco a mais. Novamente, uma salva de palmas para o corporativo, para o pessoal todo. Gratidão a todos por ter me aguentado. E Dr. Lucas não é Dr. Lucas sem oração final de agradecimento, não é verdade? Então, eu gostaria de pedir a todos vocês que abaixasse só a cabeça nesse momento, porque Papai do Céu vai abençoar vocês, principalmente nessa fase complicada que nós estamos passando agora, tá bom? Senhor Deus, quero te agradecer por mais esse dia aqui. Quero te agradecer por esse grande estúdio que o Senhor nos concedeu, pela ajuda do Elder, pela nossa liderança que está acima, até o nosso presidente. Quero pedir que o Senhor visite a cada um que participou dessa live, que o Senhor possa ir de encontro a eles, que tudo que foi falado possa ter entrado dentro da sua mente, dentro do seu coração, e que eles possam pegar essas informações e possam levar saúde para essas pessoas que precisam. Além disso, eu quero lhe pedir, Senhor, a mesma inteligência, o mesmo conhecimento que o Senhor deu para Salomão, que o Senhor venha dar para eles neste momento. Esteja com eles, proteja a sua família, proteja os seus,
dessa grande pandemia que nós estamos vivendo. Abençoe a nossa empresa, abençoe as vendas, abençoe os produtos, abençoe a empresa que está levando esses produtos até essas pessoas que precisam. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos viajar o mundo, nós vamos levar saúde e levar a sua palavra para o mundo, assim como nossos presidentes têm esse desejo no coração, nós vamos representar eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Dr. Lucas Veríssimo com vocês, um grande abraço.